Olá, eu sou o professor Luiz Fernando e a aula de hoje é sobre transistor como regulador de tensão. Sabemos que o diodo Zener é um regulador paralelo, que pode ser instalado em paralelo com a carga. Nessas condições, enquanto a corrente no Zener estiver dentro da faixa de regulação, a tensão de saída na carga se mantém aproximadamente constante. O regulador de tensão em série consiste basicamente no regulador Zener acrescido de um seguidor de emissor, um amplificador coletor comum. Observe que o circuito é essencialmente o mesmo. Porém, os reguladores de tensão em série apresentam vantagens quando comparados com os reguladores de tensão em paralelo, principalmente considerando que nos circuitos em série somente o Zener utilizado pode ser de menor potência e o valor de impedância de saída, baixo, características técnicas importantes para uma fonte retificadora. O regulador integrado de 3 terminais é um circuito que fornece uma tensão altamente regulada, a partir de uma tensão qualquer, em geral utilizado na saída de um retificador com filtro. Esse componente pode fornecer tensões reguladas positivas ou negativas, com valores entre 5 volts e 24 volts. Uma de suas aplicações é a construção de um regulador no local, pois ele elimina problemas associados à distribuição das tensões quando existe uma única fonte de alimentação. Os reguladores integrados possuem proteção interna contra a sobrecarga de corrente e elevação de temperatura. Estão disponíveis em vários encapsulamentos, e os modelos mais conhecidos são o TO220 e o TO3, com capacidade de corrente de até 2 amperes. As principais famílias de reguladores integrados de 3 terminais são a 78 e a 79, sendo a 78 reguladores de tensão fixa positiva e a 79 reguladores de tensão fixa negativa. A figura mostra a pinagem para encapsulamento do TO220 para reguladores da família 78 e 79. O circuito a seguir apresenta a configuração básica para esses reguladores. É importante enfatizar que, para o funcionamento adequado, a entrada deve ter tensão mínima de mais XX mais 2,5 volts. Assim, no caso do regulador 7805, para obter 5 volts na saída, o valor da entrada mínimo deve ser de 7,5 volts. Existe também um valor de tensão de entrada máximo, que em geral não pode exceder 40 volts. Recomenda-se o uso de capacitores, porém sem eles o circuito funciona. O capacitor C1 deve ser utilizado quando o capacitor do filtro do retificador estiver distante do regulador, e o capacitor C2 melhora a resposta transiente de proteção contra ruídos. O circuito mostra uma aplicação do regulador KA78XXE como fonte de corrente. Observe que a tensão regulada VXX, fornecida pelo componente, é aplicada no resistor R1, e portanto a corrente e a tensão em R1 são constantes. Desse modo, a corrente na carga também será constante e valerá VXX dividido por R1 mais a corrente IQ, em que VXX é a tensão regulada. Para o circuito integrado 7805, por exemplo, VXX é 5 volts. E a corrente IQ de polarização normalmente da ordem de microamperes. Esse regulador fornece uma tensão de referência da ordem de 1,25 volts e é indicado para a construção de fontes ajustáveis. Existe grande variedade de modelos, entre os quais o mais conhecido é o LM317, que fornece até 1 ampere de corrente, dependendo do encapsulamento. E a faixa de tensão varia entre 1,25 volts e 35 volts. Esse modelo necessita de um circuito com 2 resistores e possui proteção contra sobrecorrente e sobrecarga térmica.